Muito bom dia! Finalizando quase o mês de março, né? Mês inteirinho falando de oração. E que coisa boa poder ouvir um devocional como esse que a gente ouviu agora, né? Começar amanhã meditando na palavra de Deus é uma bênção. Essa TV é uma bênção, graças a Deus somos felizes por poder fazer parte junto com você deste canal. E aproveita que está começando uma EPP agora, já compartilha, já se inscreve se não é inscrito ainda e já compartilha com alguém, porque eu tenho certeza que hoje vai falar o seu coração. O tema de hoje é a oração, as orações de Jesus. Olha só, a gente falou o mês inteiro sobre oração, oração de lamento, oração de intercessão, oração de adoração, oração de súplica, tantas orações que a Bíblia tem. Também falamos aqui sobre oração de Jabes, oração de Ana, oração de tantas pessoas da Bíblia, né? E hoje a gente vai falar sobre a oração de Jesus e tem muita coisa aí que talvez você nem tenha se ligado ainda, que hoje eu creio que isso vai ser um instrumento, esse programa, para falar ao seu coração. Hoje quem estará com a gente aqui é o presbítero Samuel Mamed, daqui a pouco mais, falando, respondendo. Então já prepara a sua pergunta, pode mandar aí, escrever. E eu quero começar com um versículo que inspirou a gente. Inspirou é meio delicado aí, né? Inspirar, porque inspiração foi só quando os homens que escreveram a Bíblia foram inspirados por Deus, mas hoje, né, nós somos iluminados por Deus. Mas enfim, eu não vou entrar nesse assunto, eu vou ler um versículo que nos ajudou a formar esse roteiro de hoje, que fala o seguinte: cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, quando ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Lucas 9, 28 a 29. Esse é um dos versículos que a gente usou para fazer esse programa aqui e falar aos nossos corações, né? Que bênção! E a gente vai falar um pouquinho mais sobre a oração de Jesus aí, para falar muito aos nossos corações, mas antes eu quero mostrar para você que nós andamos pelos corredores da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, perguntando para as pessoas: é possível viver uma intimidade tão grande com Jesus a ponto de que sua luz resplandeça completamente em nossa vida? Tem outra pergunta que a gente fez: como ter uma vida de oração intensa? Perguntamos e a gente quer saber o que as pessoas responderam. Vamos lá. Vivermos completamente a intensidade com Deus, podemos ser. Agora, refletir completamente a Ele é impossível, porque nós somos realmente pecadores. E como nós pecamos, né, não dá para refletir completamente o Senhor Deus. Mas nós devemos buscar realmente a questão de sermos o melhor e refletirmos a Jesus Cristo realmente onde quer que passamos. Bom, ter consistência em qualquer coisa é difícil, mas acho que a gente precisa perseverar, confiar em Deus, acreditar no que Ele é capaz de fazer. E mesmo fraco, mesmo cansado, fazer o nosso culto doméstico todos os dias, buscar orar todos os dias, para que a gente consiga ter uma intimidade com o Senhor. Perseverar, é isso. Olha, como é gostoso de ouvir o que as pessoas pensam sobre esses temas que a gente vem abordado, né? Muito bom. Obrigada a todos que sempre se dispõem a participar, a responder nossas perguntas. Nós somos muito felizes de ouvir as suas opiniões, que nos edificam tanto. Obrigada mesmo. E vamos falar sobre a oração de Jesus, então, para falar com a gente, nosso querido presbítero, que muitas manhãs está aqui antes do Manhã EPP, trazendo uma palavra de devocional tão boa que eu fico aqui só curtindo. Nosso querido presbítero Samuel Mamed. Bom dia, presbítero. Ouvinte, bom dia aquele irmão, aquela irmã que está conosco agora nesse momento tão especial, onde nós vamos compartilhar algo da palavra do Senhor, num tema tão profundo, tão especial quanto a oração. É verdade, o Senhor traz uma devocional nas manhãs aqui que nos fazem tão bem, como é importante, né? Não só o devocional, mas a oração também, né, presbítero? Eu queria que você falasse um pouco da importância da oração na vida do cristão. A oração, irmã, ela é tão interessante porque a oração, ela traz algumas características. A primeira é relacionamento. Quando nós falamos de oração, nós estamos falando de gastar tempo com Deus.
A oração, por muitas vezes, ela nos traz aquele... Mesmo que a situação possa estar um pouco tempestiva, agitada na nossa vida, mas a oração nos traz quietude. A oração nos traz aquela dependência. A oração nos traz aquela obediência. Porque muitas pessoas me perguntam o seguinte: olha, eu fui para o quarto orar e quando eu saí o problema continua. Exatamente. Mas a diferença é que no momento de oração você coloca tudo aos pés da cruz, você mostra essa dependência a Deus e Deus conforta o coração e aquieta o seu coração dizendo que Ele está no controle de todas as coisas. Então, quando Jesus, por várias vezes esteve orando, Ele estava nos ensinando o seguinte: olha, nós oramos não é para um dia só mal que virá, nós oramos em continuidade, para termos dependência e estarmos o quê? Dentro do cerne da vontade de Deus. Porém, a oração ela vai nos dar substância, vai nos dar força para os dias que são muitas vezes na nossa vida difíceis. A oração é que nos manterá juntamente com a leitura da palavra de Deus nos dias bons e nos dias ruins. Nossa, e hoje, presbítero, a gente falou tanto sobre oração aqui nesse mês inteirinho, e a gente falou em algumas orações, claro, sempre remetendo a Cristo, né? Ele nos ensinou uma coisa que os discípulos pediram, né? A gente pode falar isso mais pra frente. A única coisa que pediram pro mestre: ensina-nos a orar, né? E ele ensinou a oração, uma das orações, né? Essa questão, irmã, é tão interessante porque o modelo, né, na verdade, de oração, Jesus nos deixou destacado aqui nas Escrituras Sagradas. E o modelo de oração, aquele modelo que todos conhecem, o modelo do Pai Nosso, por exemplo, é interessante porque ali está composto por várias questões: arrependimento, confissão, entrega. Então, o modelo de oração que nós devemos seguir é aquele modelo de Jesus. Jesus, todas as vezes que ele tinha algum desafio ou às vezes algo que ele precisava fazer, a palavra do Senhor está recheada de momentos com a seguinte expressão: e retirou-se Jesus para orar. Mas espera aí, vamos entender aqui, mas por que Jesus retirou-se? Mas ele sabia do que, como mesmo homem, mas como Deus, do que iria acontecer. Por que ele retirou-se? Porque ele sabia que ele deveria estar preparado, ele sabia que deveria estar em consonância com o Pai de tudo aquilo que viria a ser, e ele estava na oração, gastando tempo. Tem uma expressão que eu gosto muito, irmã, da oração, que Jesus nos ensina, na oração de Jesus, que é o seguinte: ele trabalhava muito a sua arma. O que é a sua arma? A oração. Muitas vezes a gente gasta tempo com tantas questões nas nossas lutas, nossas dificuldades, e a gente gasta muito tempo com situações que de repente você fala assim: se eu tivesse gastado tempo em oração, se eu tivesse gastado tempo a sós com Deus. Porque quando você gasta tempo a sós com Deus, Jesus nos ensinou que ele estava ali em consonância com o Pai, ele estava sob a direção do Pai. Todos os acontecimentos, desde aquela oração lá no Getsêmani, que ele sabia do que viria a acontecer, como essa oração aqui agora que a irmã leu, em que ele estava ali ele resplandecia como se fosse aquela luz glorificada nele. Ele sabia exatamente que o propósito da oração era sempre estar o quê? Revestido, buscando poder para poder enfrentar as situações que estariam a acontecer. Isso é interessante que Spurgeon fala isso, que ele orava sempre antes, né? Antes de escolher os discípulos, sempre, muito que o senhor falou agora, né? Sempre em preparação, sempre em oração, né? Antes de escolher os discípulos, antes de ir para a cruz, ele se preparava, né? Isso é uma coisa interessante também, que a gente já falou aqui também, que a gente não chega diante de Deus de qualquer forma, né? Há uma preparação, é o Rei, o Senhor, né? É uma preparação para a oração também, né? Irmã, então é interessante que naquele exemplo que eu falei agora, imagine você tendo uma ferramenta. Uma ferramenta para você eventualmente cortar uma árvore. Se você vai com a ferramenta tão somente do jeito que está, você pode ter dificuldades. Você pode ter problemas, porque às vezes ela não está bem lapidada. Mas a oração é o quê? É aquele amolar que você gasta tempo, que você pratica, que você está ali em consonância. Essa oração vai lhe dar condições para que você possa literalmente ter estrutura espiritual para passar todos os desafios que Deus vai lhe permitir passar.
Então, em outras palavras, Jesus se retirava para orar. Por que ele se retirava para orar? É porque ele sabia que o que viria, o que estaria por acontecer, as situações vindouras, requeriam uma preparação. Então, aí já havia uma reflexão para nós. Jesus nos ensinou sempre orar antes, sempre buscar antes. Por quê? Porque isso você vai estar preparado, porque a oração te dá dependência, a oração te dá obediência, a oração te dá livre acesso, né? Porque você tem livre acesso ao Pai e o Pai fala com você. Por isso que quando Jesus fala lá na oração do Pai Nosso, ele fala assim: você no seu quarto, retire-se, feche a porta e o Pai em secreto falará. É porque é uma preparação, e essa preparação ela é fundamental na vida do cristão, fundamental. E tem orações das promessas de Deus também que a gente recebe do Senhor também, né? Buscar e bateis e abrireis, busca-me e te revelarei coisas ocultas das quais não sabes, né? Então tem coisas que também a gente recebe também por meio da oração, como Cristo recebia do Pai, né? Essa questão, a irmã tocou num ponto muito interessante, Jeremias 33:3, quando fala a respeito de buscar que coisas grandes ocultas que nós não sabemos. Essa grande questão é a seguinte: existe um propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida. Esse propósito, ele é revelado, ele é demonstrado por meio do quê? Da oração. Então Jesus, quando ele estava, vamos pegar um exemplo prático aqui. Jesus, ele estava lá numa situação muito clara. Ele tinha pedido para os seus 3 discípulos, Pedro, Tiago e João: olha, vamos orar comigo. E de repente, o que acontece? Jesus, lá no Getsemane, ele começou a ficar com o coração muito angustiado. Ele ficou num estado de aflição tão grande. Por quê? Mas espera aí, Jesus, mas se o Senhor sabia que eventualmente, talvez na coerência dos nossos pensamentos, o que iria acontecer, por que essa oração? Mas essa oração era mostrar para dependência que Jesus tinha no Pai naquele momento, porque ele fala: Pai, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade. Então, ou seja, Pai, o que virá foi para o que eu fui chamado. As situações que irão acontecer nos próximos capítulos aqui, elas justamente são fundamentais pela minha missão que eu estou aqui. Mas eu preciso de orar, eu preciso entregar a minha angústia. Eu preciso entregar a dor que o meu coração está passando aos teus pés. Por isso que tem pessoas que quando saem do período de oração, você fala o seguinte: e aí, seu problema resolveu? Não. E aí, seu problema é modificado? Não. Mas eu não fui buscar na oração que o meu problema foi modificado. Eu não fui buscar na oração que aquele milagre pontual seja. Eu fui buscar na oração uma transformação minha, uma transformação do meu coração, uma quietude que o meu coração precisa ter, sabendo que o Senhor está no controle. Porque quando a gente tem esse entendimento, você fala para a pessoa: olha, você acabou de sair e aquele parente seu continua enfermo. Aquele parente seu, não, mas você não entendeu. Eu sim entreguei a Deus para que Deus possa fazer uma intervenção. Mas a primeira intervenção que ele fez foi no meu coração. Dizendo o quê? Colocando paz, colocando quietude, colocando fé e, sobretudo, a dependência de que Ele está no controle. E se Ele está no controle, puxa vida, quando eu abrir a porta do meu quarto, o meu sorriso, o meu semblante vai estar totalmente modificado. Por que totalmente modificado? Porque a oração, ela transforma a minha vida. Ela transforma a minha realidade humana pelo qual eu enxergo as coisas. Por isso que a gente brinca e fala o seguinte: olha, se você está preocupado, se você está com ansiedade, se você tem um problema, vai orar. Por que orar? Porque essa oração, primeiro, que Jesus nos demonstrou, ela vai mudar dentro de você, vai lhe preparar, vai lhe capacitar para que você possa sair do seu quarto com a montanha exatamente onde ela estava, na sua frente. Mas a sua forma de enxergar vai ser totalmente diferente. É extraordinário disso. A oração é um exemplo claro, irmã, nesse período aqui de março, sobre oração, que nós temos, que eu tenho comentado muito, é o seguinte: temos pedido a Deus muito sobre essa questão dos enfermos, principalmente por causa desse momento que nós estamos vivendo. Muito. Temos parentes, temos amigos que estão numa situação muito crítica dentro dos hospitais. Todas as vezes que eu começo no meu nível de ansiedade, ou às vezes de perturbação aumentar, é como se Deus estivesse falando assim: não, agora é o momento da oração. Por quê? Você vai entrar no seu quarto. Mas, Senhor, eu vou entrar no quarto, na oração, etc. É porque ali existe o quê? Cura, tratamento,
Ali existe o que? O falar de Deus. Então eu vou preferir, gastar tempo com Deus, porque enquanto eu falo com Deus, Ele trabalha. Enquanto eu falo com Deus, Ele faz acontecer. Enquanto eu falo com Deus, Ele transforma. Ele transforma. Aí a porta do meu quarto vai se abrir. E eu vou continuar recebendo no WhatsApp as notícias dos meus familiares. Mas a palavra que eu vou começar a falar para os meus familiares, talvez não é aquela palavra mais assim de questionamentos e perguntas, mas é aquilo que eu recebi no meu quarto da parte de Deus, eu já começo a entregar na vida das pessoas. Dizendo o seguinte, olha, vamos orar. Vamos descansar no Senhor, porque o nosso guarda de Israel não dorme, o nosso guarda de Israel não se despreocupa, ele está no controle de todas as coisas. Mas a oração me fez entender isso. A oração me fez compreender essa essência de que o problema não é o enfermo, o problema não é o momento pandêmico ou de adversidade com o qual nós estamos inseridos. O problema sou eu, que muitas vezes quero poder usar as minhas próprias mãos para poder resolver o problema. Aí eu lembro, meu Deus, Jesus, quando no outro dia ia falar algo com seus discípulos, ia operar curas, milagres, o que ele falava? Olha, pessoal, vocês vão para lá e eu vou orar. Eu vou lapidar a minha arma. Eu vou trabalhar o meu espírito. Por quê? Porque eu sei que o que vai acontecer no dia de amanhã vai impactar, vai trazer modificação, vai trazer novidade de vida para as pessoas. Eu não posso ir despreparado. Eu preciso me preparar. E era o que Jesus fazia. Então, se o que ele fez é o nosso modelo, o que nós precisamos é nos apropriar do que a palavra de Deus nos fala. Jesus, só uma pergunta, imagina na coerência dos nossos pensamentos. Mas o Senhor, mesmo sendo homem como Deus, o Senhor sabia das situações e estava preparado. Mas é exatamente a essência desse nosso bate-papo, que é, mesmo ele conhecendo, sabendo e sendo Deus, mas ele não abriria a mão, sabe de quê? De fortalecer o seu espírito, de revigorar o seu caminhar com Deus. Ele gastava tempo orando. Porque se às vezes ele não fizesse isso, poderíamos supor, mas ele sabia de todas as coisas, já estava preparado. Mas ele não abria mão de falar o seguinte, eu preciso estar aos pés da cruz. Eu preciso estar aos pés do Pai, aos pés do Senhor. Por quê? Porque mesmo eu sabendo que eu vou ser crucificado, mesmo eu sabendo que amanhã vai vir um monte de gente aqui para eu poder ensinar e vão ser ministradas curas e multiplicações, mas eu não posso estar despreparado. Em outras palavras, eu não posso começar o meu dia. Aí as pessoas perguntam, quanto tempo nós devemos orar, né? Eu tentei uma vez entender quanto tempo nós deveríamos orar igual Jesus. Aí a Bíblia me deu outra resposta. Ela me deu o seguinte, em todo tempo. Então essa palavra em todo tempo quer dizer o seguinte, eu não consigo tirar os meus pés da cama sem antes descer com os meus joelhos. Eu não consigo, em ato contínuo ao meu dia, estar me capacitando para os meus trabalhos ou adversidades, sem antes estar orando. E a oração que Jesus fez, o modelo que Jesus fez, esse modelo precisa estar sendo aplicado. E encerrando esse tópico, eu me lembro claramente de um testemunho de um missionário reformado que esteve na África por muitos anos. E ele gastava muito tempo orando, né? Orando e depois ensinava, orando e depois ensinava. E aí chegou-se, anos e anos depois, um outro grupo de missionários trazendo a palavra de Deus, já transcrita naquela linguagem. E quando eles começaram a ler, e falaram o seguinte, né? E Jesus apartou-se dos seus discípulos e foi orar. E Jesus, gastando tempo em oração, eles falaram um para os outros, a gente conheceu Jesus. Aí aqueles missionários falaram assim, mas como assim conheceram Jesus? Isso foi muitos anos atrás. Não, ele morou conosco, ele esteve conosco. Aí as pessoas, não, você não entendeu esse Jesus aqui, o Jesus Cristo, há muitos anos atrás, não, a gente via ele orando, a gente via gastando ele tempo a orar e depois ele vinha nos ensinar. Ou seja, com a nossa oração, a gente reflete o quê? O brilho de Jesus. Nossa, falamos isso no programa sobre oração para os inimigos, né? Como podemos orar pelos inimigos. E muita coisa aí que eu já queria fazer um monte de pergunta em volta, mas presbítero, eu achei interessante que Jesus, ele orou, e é interessante que muitas pessoas pensam, né? Afasta de mim, que ele pede aquele momento, mas a gente tem que lembrar também
que por causa dessa entrega e que o Pai se retiraria dele, a gente não sofreu essa retirada de Deus da nossa vida, né? Exatamente. Então, isso que é interessante falar e como é grandioso. Em nenhum momento ele pediu para afastar nas outras situações da vida, quando ele orava para afastar, né? Ele se enchia, ele recebia de Deus. Tanto é que no deserto fala, ele andou cheio do Espírito Santo, ele se enchia, né? Ele era cheio do Espírito Santo. Enfim, mas esse momento nós temos que pensar que ele só pediu isso porque ele, diferente de nós, sentiria o Deus se retirar naquele momento, né? É tão interessante, pegando a segunda parte e depois na primeira. Quando Jesus ele foi levado ao deserto, essa interpretação ela está nos 3 evangelhos. E um dos evangelhos exatamente diz, como a irmã falou, e cheio do Espírito Santo, Deus o conduziu ao deserto. Lindo isso. Quando conduz, olha só, né? Aqui a gente tem uma explicação muito interessante. Quem conduziu é Deus. E Deus só nos conduz em algum lugar quando nós estamos preparados. Olá. Ou quando nós estamos em trabalho de crescimento. Então, Deus conduziu Jesus lá. E quando ele conduziu, ele passou por todas aquelas adversidades, por todas aquelas tentações. Mas a questão foi muito clara, porque para toda situação que Jesus ele entendia ser apropriado, ele estava gastando tempo em oração. Então, em outras palavras, é um desafio, ele se retirava para orar. E a oração que Jesus mostra é muito interessante, porque é o seguinte, você pode ter aquelas pessoas íntimas, próximas, aquelas pessoas que você gosta até de compartilhar coisas da palavra de Deus, mas a oração, Jesus falava, me desculpa, eu vou ter que ir sozinho. E com a gente acontece isso, né? Exatamente. Pessoal, olha, vocês me dão licença? Pedro, Tiago, Jesus tinha 12 discípulos. Dos 12 discípulos, ele tinha aqueles mais próximos, os 3 discípulos, e aquele talvez mais íntimo, que era João. Mas desculpa, na hora da oração, é algo particular. Eu falo, o Pai me ouve, o Pai fala ao meu coração, então vocês vão precisar me dar licença, que eu vou gastar tempo. Mas Jesus, estamos tão cansados. Hoje, tem uma certa feita, Jesus estava, ele esteve multiplicando, ele esteve ensinando na proa do barco, e a grande multidão acompanhava. E é interessante que no outro dia, Jesus, a palavra de Deus fala que ele foi continuar o seu ministério. Mas a Bíblia diz que mesmo cansado, afatigado, mesmo cheio de condições humanas naturalmente que ele tinha, mas ele sabia o seguinte, para o dia de amanhã requer a minha preparação agora à noite. Então talvez como a maioria dos discípulos podem, ou a multidão descansando, ele sabia que ele precisava estar orando. Então, com muito respeito e amor, essa questão de estarmos cansados, essa questão de nosso corpo físico estar, é legítima, mas isso também não é impedimento, conforme o modelo de Jesus, de nós tirarmos tempo para estar com Deus, a sós com Deus. Jesus estava cansado, ele estava o dia inteiro trabalhando, operando milagres, ensinando. E no outro dia ele teria que atravessar com seus discípulos do outro barco, porque ele já iria chegar na terra do Gadareno. A vida de Jesus era agitada, mas ele sabia o seguinte, a minha vida pode estar agitada, mas a minha prioridade é a oração. A minha vida pode estar agitada, mas a minha agenda é primeiro com Deus. Então isso mostra para nós o seguinte, com pandemia, sem pandemia, com dificuldades com dificuldades ou poucas dificuldades, a agenda de Jesus era muito clara. Oração. Orei, me preparei, vou seguir. Ah, Jesus, então você orou já para a semana toda? Não. É igual o pastor Arival fala, né? A nossa oração, ela nos dá a condição e a substância para o dia. O dia de amanhã, como a Bíblia diz, o seu mal produz. Mas a oração, ela vai fazer o quê? Eu me preparar para esse dia. A oração, talvez, irmã Lídia, ela não pode acontecer dela não transformar o dia posterior. Mas se ela estiver como acontecer com Jesus me transformando, já o objetivo já foi atingido. Ela já me transformou. A forma como eu vou encarar o dia de amanhã, ela vai ser totalmente diferente. Por quê? Porque eu preparei. Jesus se preparou. É porque aquilo que Jesus fez foi tão bom para nós que a gente quer ser igual a ele. Então, para ser igual a ele, você me perdoa. Além de eu copiar assim, de eu compreender a oração do Pai Nosso, até o comportamento de Jesus eu quero, sabe o quê? Eu quero poder entender, porque eu fico sempre na minha mente, em seus passos, o que faria Jesus? Ele saía para orar, ele saía para se preparar. Ao invés de eu pegar
com muito amor, às vezes, pegar o meu WhatsApp e mandar mensagem para a irmã Lídia, tá assim, tá assado, pode até mandar para pedir oração, compartilhar, mas antes eu preciso ir no meu justo juiz, antes eu preciso ir no meu advogado, sabe por quê? Porque ele vai, por meio do Espírito Santo, interceder junto ao Pai em favor de mim. Coisa linda. Isso é bom demais, saber que Ele intercede por nós a cada minuto. E eu sei que o senhor já respondeu várias perguntas, por que Ele é o nosso maior exemplo, né? Já falou várias coisas aqui que dá para entender por que Ele é o nosso maior exemplo. Mas uma das coisas que é válido lembrar, você acabou de falar também, é que Ele está intercedendo por nós. Tem tanta coisa, presbítero, que o senhor falou aí, por exemplo, na oração do Pai Nosso, Ele colocou numa oração todas as nossas necessidades em uma oração. Exatamente. Como eu falei antes do programa de oração pelos inimigos, olha que ensinamento em uma frase, uma oração pequena. Ele coloca ali, perdoa-nos como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É sempre uma reflexão por trás, um ensinamento, porque se eu for pedir para Deus me perdoar, como eu tenho perdoado o outro e eu não tiver perdoado o outro, olha que coisa linda, ensinamento. E Jesus também ensina, né? Olha, se você tiver algo contra o seu irmão, não vai para o altar ainda. Pera, resolve o seu problema, resolve a situação. Por quê? Porque quando você chega-se na presença de Deus, assim como o Davi falava, com mãos limpas e com coração puro. Então é tão interessante essa questão de chegar na presença de Deus em oração, porque olha a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu santo nome. Então Jesus já introduz no seu modelo o seguinte: eu vou entrar com adoração. Eu vou entrar com adoração, porque não tem como eu estar na presença de Deus sem saltitar, sem Salmo 150, né? Sem com hinos, com todo e qualquer instrumento, no caso da nossa voz, da nossa adoração, estar na presença dele sem adorar. Santificado seja o teu nome. Então Jesus sabia o seguinte: Pai, para mim entrar na tua presença, eu preciso adorar, não pelo que o Senhor vai fazer comigo, com relação àquela bênção, mas pelo que o Senhor é na minha vida. Então, na verdade, a gente muda talvez a nossa forma de pensar, que a oração não é para receber bênção, bênção material exclusivamente, mas a oração é para mudar, é para receber, mas a essência do que existe em Jesus na nossa vida. A essência do que Jesus é, do amor de Deus, vai entrar no meu coração. Então fica mais fácil perdoar o nosso inimigo. Né? Fica mais fácil, de repente, aquelas ofensas não talvez produzirem o mal mais que a gente acreditava. Aquilo tudo, sabe o que você vai? Você vai colocando aos pés da cruz. Então a oração, ela produz o modelo de Jesus de oração, produz esse caráter na nossa transformação, que amanhã o que acontece? Você fala assim, olha, a oração que Jesus te ensinou te produziu o quê? Me produziu justamente a possibilidade ou a capacidade de que eu esteja sempre preparado para o novo de Deus. E o novo de Deus pode ser um desafio, o novo de Deus pode ser uma situação adversa, mas eu tenho que estar preparado. Ele ensinou isso. Ele ensinou para nós. Ele saía, largava a multidão, e muitas vezes, olha que coisa interessante, eu estava esses dias refletindo, irmã, para encerrar esse tópico, ele largava a multidão. Por que ele largava a multidão? Porque uma agenda de oração, ela é prioritária. Eu posso ter boas coisas, mas você me desculpa, olha, está tendo muita gente aqui, eu vou lá para o meu quarto, eu vou orar, ou é agenda. Agenda é agenda. Você tem aquela agenda com Deus, e era como se, certa vez um autor ele deu uma explicação muito interessante. Imagine uma pessoa, os cômodos da sua casa, e um cômodo tem uma mesa e tem uma cadeira. E exatamente naquele momento que você está chegando o seu momento de oração, imagine como Jesus sentado naquela cadeira e aguardando você na outra cadeira para vocês poderem conversar. Então, eu não tenho como deixar ele me esperando, sabe por quê? O compromisso, ele não é um compromisso por situação ou por necessidade. Ele é um compromisso que, pela essência de quem ele é. Isso é muito interessante. Isso, presbítero, lembra muito bem que Jesus ele era submisso ao Pai, né? Que coisa linda a gente entender que mesmo ele sendo da Trindade, sendo um, ele era submisso ao Pai, né? E a oração era uma forma dele demonstrar isso também, né? A oração que Jesus ele sempre fazia, a oração quando ele se prostrava perante o Pai, era justamente para falar o seguinte: Pai, é interessante que Jesus começou o seu ministério quando ele, cheio do Espírito Santo, foi levado ao deserto.
né, primeiramente ali para poder passar por aquele desafio que Deus tinha para ele. E durante todo o ministério de Jesus, as orações dele estavam muito caracterizadas. Por exemplo, na hora dele estar antes com os seus discípulos, na hora dele escolher os discípulos, na hora dele poder fazer muitas vezes milagres e curas no dia anterior, ele se posicionava em oração. Mas até mesmo no momento da morte, em que ele ora e fala o seguinte: Pai, consumado estás, ele está falando o seguinte: o meu tempo em ligação com o Pai é a todo momento. É quando eu preciso operar, é quando eu preciso trabalhar, é quando eu estou, por exemplo, numa necessidade tão calamitosa quanto a chegada dos soldados romanos para poderem me levar, é quando eu estou muitas vezes sendo crucificado. A todo momento ele estava em constância com o Pai, porque mesmo sendo humano, mesmo ele sendo homem, mas sendo Deus, em um só com o Pai, ele não abria mão de mostrar para nós o seguinte: a minha trajetória vai ser uma trajetória recheada de momentos em que eu e o Pai estamos em um só. João 14, agora eu me lembrei algo interessante, que quando ele está fazendo aquela oração, né? Pai, aqueles pequeninos que o Senhor me deste, né? Que não são muitos, mas que o Senhor me deu para poder cuidar. Meu Deus, ele estava ali falando com o Pai para que guardasse, os abençoasse, né? Porque isso, antes dele ser assunto aos céus, ele estava mostrando ao Pai o seguinte: o cuidado. Pai, olha, tudo que o Senhor me propiciou aqui, eu estou falando com o Senhor, eu estou em oração, eu estou em intimidade com o Senhor, porque a oração mostra intimidade. Mas eu quero dizer para o Senhor o seguinte: eu não abro mão de todo o meu ministério estar literalmente imbuído em quê? Em falar com o Senhor, em estar com o Senhor. Eu vou estar com as pessoas, todos os milagres foram naturalmente para produzir e glorificar o nome de Deus, mas eu não abro mão de eu começar o dia posterior sem antes eu estar revestido, porque a oração te traz esse revestimento, te traz essa capacidade para que você esteja com armamento. Por isso que lá em Efésios capítulo 6, né, nossa, que lindo, mostra exatamente o armamento pesado que o cristão deve ter. E um deles é o quê? Orando em todo o tempo. Paulo fala isso, né? Orai uns pelos outros. Então essa questão da oração, ela está intimamente ligada ao maior exemplo que passou-se pela terra, que é Jesus Cristo, dizendo o seguinte: mesmo ele sendo homem, mas também Deus, ele não abria mão ele não usurpou-se da possibilidade de estar em contato com Deus diariamente, para que ele pudesse fazer aquele santo e bendito ministério que ele exerceu e que nos trouxe o quê? A vida e a vida em abundância. Nossa, que coisa linda, né? De arrepiar aqui. Presbítero, tá muito bom. Eu tenho uma pergunta em relação a isso fazer. Antes eu quero só dar um recadinho para quem está em casa, mas a gente continua aqui falando que tem mais perguntas interessantíssimas e que eu tenho uma pergunta boa para te fazer na volta. Eu só vou dar um recado e já venho. Agora eu quero apresentar para você algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam a ter um conforto é estar em um ambiente aconchegante, bonito e confortável, né? Por isso, as tintas da Quali-Vinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, onde você mora ou desenvolve algumas coisas novas, né? A Quali-Vinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, pode ser encontrada muito fácil em uma loja pertinho da sua casa ou no próprio site. Nossa dica de hoje para você se inspirar, para você transformar, para você decorar, use Quali-Vinil. A Quali-Vinil está aqui dando um toque especial nos estúdios da IPP-TV, que você tem gostado. A gente tem recebido elogios que os estúdios estão bonitos, estão gostosos. É um toque da Quali-Vinil e a gente deixa essa dica preciosa para você aí, nossos parceiros, nossos irmãos em Cristo, e a gente indica aquilo que é bom, que é confiável, né? Então, você quer deixar um jeito mais gostoso, confortável? Dica de tinta Quali-Vinil, tá bom? Vamos voltar a falar de oração, que o papo tá bom aqui. E hoje a gente está falando de oração de Jesus e como é gostoso. Agora, presbítero, você estava falando antes desse recado interessante que Jesus está à destra do Pai. Ele orava aqui na terra e continua orando.
Jesus continua orando, olha que coisa linda lá no céu, pela gente. É interessante, irmã, que eu sempre costumo falar que quando a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então, todas as vezes quando nós pecamos, o que acontece? Era como se o inimigo das nossas almas falasse o seguinte, chegasse perante Deus e falasse assim, olha, ele pecou. E a sua Bíblia, porque o inimigo gosta de usar, né, ele gosta de subverter a própria palavra, mas às vezes ele fala, a palavra fala que o salário do pecado é a morte. Nesse momento, quando muitas vezes Deus vai sentenciar a morte, aí levanta quem? O nosso advogado. Fala o seguinte, Jesus, né? Olha, por eles eu morri, por eles eu entreguei minha vida. E nesse exato momento e a todo momento quando nós erramos, e a palavra de Deus fala, né, que como nós estávamos sentenciados à morte, mas Jesus interveio, ele a todo momento intercede conosco, por nós, junto ao Pai, dizendo o seguinte, Pai, perdoa. Pai, eu dei o meu sangue por eles. Pai, eu produzi, Pai, eu passei por todas aquelas situações e aqueles momentos naquela terra, foi justamente para provar que é possível você viver, é possível você estar vivendo e com todas essas aflições, mas nós termos a vitória, porque a vitória ela já foi alcançada em Jesus. Então, a todo momento, Jesus intercede por nós junto ao Pai. Por quê? Porque aquele ato sacrificial que nos trouxe vida, aquele ato sacrificial que nos produziu essa possibilidade de vida em abundância, ela está para todos. Basta, como a palavra de Deus fala, crer em Jesus Cristo, crer na palavra de Deus, que essa transformação ela alcança a sua casa. Então, nesse momento é muito importante entender que Jesus, ele continua, né? Ele continua. O Espírito Santo está conosco, aqui, e até a volta de Jesus, ele ainda continua trabalhando e intercedendo junto ao Pai. É uma coisa extraordinária, realmente. Extraordinário. Isso quando a gente entra no nosso quarto, onde a gente estiver orando, a gente lembrar disso, como fortalece. Quando isso virou a chavinha na minha mente, presbítero, isso fortaleceu tanto as minhas orações, porque você sente que há poder na intercessão de Jesus, né? E é um grande exemplo para a gente também. E a gente, isso que eu queria te perguntar, a gente não imitar ele nessa questão de interceder é um erro? Eu acredito, irmã, que nós não termos o modelo de Jesus como referência acaba muitas vezes nos influenciando a talvez, porque se existe hoje a Bíblia como manual de fé e prática para a nossa caminhada, existe também a oração como um direcionamento para que possamos estar orando. Então, para não incorrermos em erros, para não incorrermos em limitações, para não incorrermos em, às vezes, equívocos, o nosso grande recado nessa manhã é justamente usar a oração de Jesus como modelo. Porque muitas vezes as pessoas pensam o seguinte, olha, eu oro sobre um determinado ponto e eu não oro mais. Por quê? Porque eu não oro mais porque aquilo já está entregue e pronto, acabou. Mas se a gente entender que a oração de Jesus é modelo, ele estava em continuidade em oração sobre tudo aquilo. Então o modelo nos trouxe aquela retirada de escamas dos nossos olhos, de interpretações equivocadas, ou às vezes situações ou pensamentos que não são corretos. Então, ter a oração como Jesus modelo é mandatório para que você possa ter uma vida espiritual saudável. Aquela limitação, aquela não observância, ela pode muitas vezes promover em você alguma situação de limitação. Mas Jesus deu exatamente a receita. A receita de oração ela é muito clara. Entra na porta do seu quarto, feche, ore, interceda, clame ao Pai. É interessante que clamor, muitas vezes na Bíblia, a oração tem a palavra de Deus fala que muito pode a oração do justo, ponto. Mas em alguns momentos a palavra de Deus diz, inclusive Jesus, que ele clamou. O clamar, ele tem uma diferença. O clamar no original não é talvez orar nessa voz audível que nós oramos, é gritar. Porque tem vezes na nossa vida, irmã, que a oração, ela toma uma proporção de clamor, a gente grita
muitas vezes, por quê? Seja com a alma, né? Exatamente. Não talvez porque tem pessoas que falam o seguinte, olha, Deus ele não é surdo, ele não precisa gritar, não. Talvez a essência da dor que paira o nosso coração, ela é tão grande que às vezes, por muitas vezes, aconteceu isso, né, dos discípulos de Jesus e o próprio Jesus clamar. Jesus estava naquele momento lá no Getsêmani clamando ao Pai, e não era talvez aquela oração como ele estava costumeiramente nos montes fazendo, era uma oração diferente. Isso tudo requer que a observância do modelo da oração de Jesus é essencial para uma vida espiritual saudável. Essa talvez seria o grande recado que uma das formas da oração de Jesus nos traz no dia de hoje. Ela precisa ser o modelo para que no dia bom, no dia ruim, no dia que nós estivermos mais inflamados de problemas, a oração que Jesus ensinou seja o quê? O porto seguro da nossa alma. Que bênção, como é gostoso de ouvir, refletir nisso, é uma bênção, presbítero. E Stanley Jones fala que o cristianismo é a única religião que nada se desperdiça, nem o choro, nem a tristeza, nem a dor, nem a doença, nada. E você colocou isso muito bem no começo do programa, da entrevista aqui, que às vezes a gente ora e não é que sai do quarto e vai acabar aquele problema, não, mas a gente sai fortalecidos. Eu senti isso essa semana, mas a gente sai fortalecidos. E a gente abriu o programa falando que Jesus, quando ele orou, lá em Lucas 9, 28, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Olha como há poder, como algo de Deus para quem ora, né? E Jesus se transfigurou ali, né? Ficou iluminado. E eu queria perguntar o seguinte para o senhor. É possível a gente viver uma vida de oração, uma intimidade tão grande com Jesus ao ponto de resplandecer a glória dele? Irmã, é tão interessante que o resplandecer, vamos entender esse resplandecer. Esse resplandecer a gente pode talvez ter como característica do resplandecer essa glória de Deus por meio de quê? De uma paz talvez que a gente pode estar produzindo de uma forma totalmente assim, inadequada para aquele momento. É interessante, por exemplo, você entra, as pessoas podem falar assim, mano, eu não sei se você está entendendo, a situação está tão trágica aqui, por que você está resplandecendo? Isso, irmã, e não por acaso, aconteceu algo semelhante na sexta-feira. Sexta-feira passada, a minha filha, ela começou com uma dor muito forte, muito forte. Ligamos para o pediatra, liguei para o meu irmão que é médico, ele falou o seguinte, olha, corre para o hospital porque essa dor que ela está sentindo é apendicite. Tem que entrar no centro cirúrgico. Naquele momento, eu e minha esposa, a minha filha estava deitada, né, dormindo, nós colocamos nossa mão sobre a cabecinha dela, nós oramos. E nós oramos clamando a Deus e falando o seguinte, fizemos a oração do Pai Nosso. Pai, santificado seja o vosso nome. Nós começamos aquela oração no final e nós terminamos, e eu falei o seguinte, algo que é muito interessante. Jesus, o Senhor me ensinou a orar. Jesus, o Senhor ensinou um modelo interessante que hoje tem essa mãe missionária. Nós ensinamos o modelo de oração para nossa filha. E a nossa filha agora, nós estamos levando ela para o hospital. Se tiver que entrar no centro cirúrgico, amém. Mas todavia, seja feita a tua vontade. E eu fiz uma oração interessante para ela, que eu falei assim, o Deus da minha infância, o Deus da minha adolescência, o Deus da minha juventude nunca me desamparou. Nunca. Se tivermos que passar por um centro cirúrgico, nós vamos passar. Se tivermos que passar por uma medicação simples, nós vamos passar. Mas o Deus da minha infância, que eu conheci lá atrás, porque eu tive a misericórdia de Deus nasci num lar cristão, Ele me ensinou a orar. Ele me ensinou a entender o seguinte, que quando nós estamos aflitos, abatidos, ou a nossa alma está totalmente preocupada, é o joelho que resolve, né? A oração. E nós fomos para o hospital, o médico já falou assim, realmente isso aqui é apendicite, mas eu vou fazer aqui uns exames. E naquele momento, todos os enfermeiros ali do lado, inclusive o médico, eles estavam tão agitados, e eu estava em paz. Eu estava em paz. Por que eu estava em paz? Porque eu precisava. Jesus ensinando, né? Jesus ensinando na Bíblia, a gente tentando fazer nos dias de hoje. Eu fui para a oração antes.
Ficamos 5 horas dentro do hospital, mas eu tive que orar antes. Eu não consegui colocar o pé dentro do carro se eu não tivesse orado. Aí quando eu orei, aquele tumulto, pega lá, corre para fazer exame, etc e tal, e venha cá, venha lá. Aí de repente, o médico ele olha para mim e ele faz a pergunta, tá tudo bem? Uau. Aí quando ele faz assim, tá tudo bem? Eu falei assim para ele, doutor, eu não conheço o senhor. Mas eu sei que o meu Deus, ele já instrumentalizou as suas mãos. Eu estou aqui para glorificar a resposta de Deus que o senhor vai me dar daqui a pouquinho. Amém. Fez os exames. Pela graça de Deus, era tão somente uma infecção urinária que, na verdade, confundiu-se com uma questão. E naquele momento, eu tentei mostrar com a minha serenidade, glorificando a Deus com a minha vida, dizendo o seguinte, olha, tá todo mundo correndo, as enfermeiras estão correndo, não tem leito para poder, às vezes, para poder colocar as crianças, né? E porque, como está todo mundo na UTI, até essas questões um pouco menores, não tem. Não tem. Mas eu tive que mostrar, sabe por quê? Porque o maior testemunho da nossa vida é quando a gente mostra Jesus sendo glorificado. E naquele momento eu só falei para a enfermeira, olha, fique em paz, porque a oração, o clamor, ele já foi feito. Agora é a hora do descansar. Então, quando a irmã perguntou, para encerrar, é possível nós glorificarmos, resplandecermos essa luz? Eu acredito, irmã, que isso pode ser produzido de outras formas, como uma paz totalmente adversa. Isso é produzido talvez com palavras, com uma serenidade, e as pessoas podem falar o seguinte, olha, eu vi naquela pessoa, talvez aquelas pessoas que não têm o conhecimento cristão, falam assim, eu vi um brilho, eu vi uma energia, eles falam muitas coisas, mas o que importa é você usar todo esse ambiente para dizer o seguinte, aquilo que me alcançou está à sua disposição para também você ser alcançada por meio da palavra de Deus. Então Jesus morreu por mim, morreu por você. E Cristo precisa ser glorificado. Como é que Cristo é glorificado muitas vezes na nossa vida? É esse resplandecer que a gente apresenta para as pessoas. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém por essa palavra. Que palavra edificante. E amém, presbítero, que a gente possa cada vez mais resplandecer. Resplandecer. Eu não sei se esse termo está correto, usado, resplandecer. Pode ser usado para humanos ou só para Cristo? Não, esse resplandecer a glória de Deus, ele é um resplandecer que muitas vezes não é talvez aquilo que a gente imagina o seguinte, é uma luz branca, é um brilho. Esse resplandecer é um atributo muitas vezes invisível de Deus que está por nós, por meio de algumas atitudes então, nesse mundo. Termo, exatamente. Resplandece a glória de Deus. Como é que você resplandece a glória de Deus? Entendi. É uma paz, alegria. É uma palavra, é com alegria, Silêncio. é com silêncio, porque às vezes a pessoa te provoca, ela talvez leva você à ira, mas aí, olha o resplandecer, imagine para os irmãos, o resplandecer da glória de Deus que Jesus fez. Aquela mulher foi pega em adultério, as pessoas começaram a armar e preparando para apedrejá-la, etc e tal, e Jesus estava escrevendo lá na areia. Né? Escrevendo lá na areia, mas Jesus, está errado, né? A gente está apedrejando ela, o senhor tinha que estar aqui conosco, ou o senhor tinha que estar preparado aqui. É o silêncio dele. Até no silêncio de Jesus, ele ensina para nós. E de repente, depois de provocá-lo, aí Jesus falou o seguinte, tudo bem, mas me perdoa, eu estou aqui orando em silêncio, eu estou aqui falando com o Pai das coisas do reino, mas eu vou dar atenção para vocês. Quem aqui de vós não tem aqui pecado, né? Que possa pegar essa pedra aí e ao invés de jogar nela, jogue em qualquer lugar para mostrar que você não tem pecado. E aí naquela hora, quando tentaram provocar Jesus, ele volta até aquela mansidão, aquela calma. Ele estava resplandecendo a glória de Deus. Por quê? Porque aquela serenidade, aquilo que Jesus estava resplandecendo, não era normal. Não era. Não era natural. Olha. E aí depois ele vira para aquela mulher tão açoitada verbalmente, e aí ele fala assim, mulher, ela já preparou talvez alguma pedrada de alguma forma. Vá e não peques mais. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para ela o seguinte, olha, não pode pecar, você não pode errar. Então você pode agora continuar seu caminho. Continue seu caminho sempre olhando para o autor e consumador da nossa fé em Deus, mas
vida que segue. Que isso? Que Jesus. O senhor tinha que estar ali agitado, o senhor tinha que estar ali crítico sobre aquela situação, mas Jesus estava glorificando a Deus por meio de quê? Por meio daquela mansidão. Porque às vezes nós somos muito, infelizmente, juízes de achismos. Ele pecou para cá, ele pecou acolá, e Jesus mostra para nós o quê? Um atributo dessa manifestação da glória de Deus por meio do quê? Da serenidade. Que coisa linda, presbítero, muito bom. E agora eu vou pedir, já passou tão rápido, Wanda, se deixasse eu ia perguntar, conversar, mas a gente tem tempo. Eu quero pedir uma mensagem para quem está assistindo, para quem vai assistir futuramente, uma mensagem encerrando aí, né, esses dias. Temos mais um dia, tem amanhã o dia 31 também, dia 1º, mas uma mensagem sobre tudo isso, para quem está assistindo ou vai assistir futuramente, por favor. Amém. Talvez, o que o ano passado e esse ano tem mostrado para nós? O que essa pandemia tem mostrado para nós? Essa pandemia, ela tem trazido, assim como os nossos pastores, né, Arival Hernandes falam muito, tem trazido alguma pedagogia de Deus para nós. E qual que talvez é a grande pedagogia, o ensinamento de Deus para nós? Primeiro, nesse mundo nós teremos aflição, mas a palavra de Deus diz, tem de bom ânimo, porque Ele já venceu esse mundo. Então Ele nos deu garantia de que as aflições elas continuarão, mas que esse mundo estava vencido por meio da cruz. Porém, é aqui que mora talvez a essência da discussão durante todo esse período de março. Entre estarmos com Cristo, entre estarmos aqui hoje, existe um gap de dias que nós temos ainda a viver na presença de Deus, porque Deus conhece todos os nossos dias. Esses dias serão suportados por meio de uma palavra muito especial que foi falada durante esse mês de março, que é a oração. É a oração. Aquilo que nos vai fazer sentir saudade da nossa casa celestial, aquilo que nos vai fazer sentir saudade da presença de Deus, aquilo que nos vai fazer ser transformados dia após dia, é o quê? É a oração. Então, talvez o grande recado, meu irmão, minha irmã, nessa manhã, finalizando esse mês, é dizer o seguinte: os maiores diamantes e as pérolas que você pode encontrar na sua vida é na oração. A maior sabedoria que você pode evidenciar dentro de uma caminhada terrena chama-se oração. A oração, ela vai fazer, seguindo o modelo de Jesus, ela vai fazer você ser descolado dos problemas desse mundo e estar exatamente o quê? Assim como Jesus, junto ao Pai, em contínuo relacionamento com Deus. Então, irmão e irmã, com muito amor, use a oração como uma ferramenta para que você possa estar dia após dia caminhando para essa jornada. Use essa oração para que você possa estar armado para o dia mau. A oração, ela tem os seus propósitos, que já foi discutido durante esse mês, mas o grande desafio essa oração é a forma de você dizer, em outras palavras, eu estou com saudade da tua presença, eu estou com saudade de casa. Então nós somos forasteiros, aqui para nós é uma terra estranha. Então todas as vezes que eu vejo essas notícias de calamidade acontecendo, só me dá uma vontade de orar. Por quê? Porque eu falo assim, estou com saudade de casa, mas eu vou cumprir os dias que o Senhor tem para mim aqui. Mas até que eu venha ser um dia chamado, eu não abrirei mão de estar em contínua conversa com o Senhor por meio da oração. Deus abençoe a vida do meu irmão, Deus abençoe a vida da minha irmã, e que a oração lhe faça enxergar que existe algo extremamente maravilhoso e preparado para mim e para você um dia, que é na Nova Jerusalém. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que oração. Isso foi praticamente uma prece, né? Louvado seja Deus pela sua vida, amém. Presbítero Samuel Mamed. E quero lembrar você que várias manhãs o presbítero está aqui trazendo uma palavra, um devocional, né, presbítero? E também oração no final, né? Exatamente. Que eu pego bem a deixa ali do final, faço devocional com você para entrar no programa no Manhã EPP. E aí é uma bênção. Que Deus continue te usando. E muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Amém.
por ter estado aqui dedicando seu tempo de falar desse assunto tão importante e ter edificado a minha vida, ter edificado a vida de quem está assistindo. Que Deus continue te usando e nos usando, né? Porque eu digo que somos espectadores da graça de Deus, daquilo que Ele faz pela graça. Mas muito obrigado. Amém. Deus abençoe, que essa palavra possa entrar no seu coração, que você continue sendo alimentado por essa quantidade de oportunidades na IPP TV, porque você pode estar em isolamento, você pode estar em distanciamento, mas você não está distante de Deus. Deus tem chegado no meio da sua casa, no meio do seu quarto de hotel ou de um leito de hospital, com a palavra dele para o seu coração. Olha aí, que bênção, amém. Que bênção. E continua, gente, a banda Purples, a gente vai saber agora que Tainá trouxe informações pra gente, gravou um EP sobre a Páscoa, chamado Calvário, e a Tainá Félix está trazendo mais informações pra gente, vamos ver. Olá, Lídia. Olá para você que está em casa nos assistindo. Muito bom dia. Hoje eu quero falar de música, é isso mesmo. Calvário é o novo EP de Páscoa da banda Purples. Ele foi lançado no dia 12 de março. E sabe o que é interessante dessa composição, desse trabalho que eles fizeram? É que eles tratam de 5 composições que são cruciais para a Igreja de Cristo. E a melhor notícia, Lídia, e para você que está nos acompanhando, é que ele está disponível em todas as plataformas. Então você já pode aproveitar esse período que você vai estar em casa, né, fazendo seu home office e poder colocar um sonzinho bem agradável ali para você trabalhar ali concentrado. Tainá Félix para o Manhã IPP. Obrigada, Tainá, obrigada. E olha aí, que dica, né, para você já passar esses dias aí em casa ouvindo esses louvores da banda Purples para alegrar e edificar sua vida. Então fica aí Calvário em todas as plataformas digitais disponíveis já para você ouvir. Muito bom, obrigada, Tainá. E a gente fica por aqui agradecendo a sua companhia. Muito bom ter a sua companhia com a gente. E a programação da IPP TV continua. Fica ligadinho aí e lembra de divulgar, se inscrever e passar para alguém esse canal que tem abençoado tantas vidas. Eu espero por você amanhã. Fiquem com Deus e até lá.